empreendido no Movimento Espírita Potiguar. É um prazer imenso e que a paz de Jesus nos fortaleça e nos inspire a cada um de nós a continuar no nosso esforço de melhoria moral e de servir ao próximo. Até porque a justiça divina, como diz o Livro dos Espíritos, se baseia principalmente naquilo que Jesus colocou. Nós aprendemos a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, que nós possamos lutar na nossa vida, enfrentando os testemunhos, para um dia vivenciarmos em toda a complexidade desse ensinamento de Jesus, em nossas vidas, o amor ao próximo, servindo a Jesus, o nosso mestre maior. A bússola hoje está direcionada para os estados brasileiros. Como surgiu o espiritismo no Rio Grande do Norte? E ainda, os espíritos na pandemia, os trabalhos diferenciados nas casas espíritas. Federação Espírita do Rio Grande do Norte, metas e trabalho. Nós vamos conversar agora com o presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, Éden Lemos. Seja bem-vindo. Meu amigo Marcelo, o prazer é nosso de estar aqui no Bússola Espírita, nessa oportunidade, dialogando sobre vários aspectos do movimento espírita do Rio Grande do Norte e também sobre algumas questões que vamos ter a oportunidade aqui de refletir. É um prazer. Nós que agradecemos a sua presença. Começamos com o nosso tema Espíritos na Pandemia. O que o senhor pode nos dizer, a sua opinião baseada na doutrina espírita, uma análise geral dessas transformações que estamos vivendo desde 2020? Olha, Marcelo, o espiritismo na pandemia, a gente pode refletir de várias maneiras, né? Primeiro, o que o conhecimento espírita tem para oferecer à humanidade, a cada um de nós, para o enfrentamento desse desafio que, desde 2020, há mais de um ano, nós estamos enfrentando. O Livro dos Espíritos vai tratar de forma mais direta sobre esse aspecto na questão 740, dentro da lei de destruição, na terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata sobre os flagelos destruidores, né? Então, o Espiritismo explica para nós que a oportunidade de viver a pandemia do vírus SARS-CoV-2 e da doença Covid-19 é para nós, de fato, uma grande crise que nós mesmos produzimos e que a providência divina utiliza para benefício do nosso progresso espiritual. Então, nós temos oportunidade, dentro dessas provas morais, que uma pandemia como essa nos possibilita, exercitarmos a inteligência, né? Diz a resposta dos espíritos a Allan Kardec na questão 740 do Livro dos Espíritos. Demonstrar paciência e resignação diante desses desafios que para muitos de nós são provas e para muitos de nós também são provas e expiações. E também a gente tem a oportunidade de, segundo os espíritos, demonstrar paciência, resignação, manifestar abnegação e desinteresse e amor ao próximo. O grave problema da gente é o egoísmo. Então, se o nosso egoísmo, dizem os espíritas, nós
nos afastarmos um pouco dele, a gente tem a oportunidade de crescer bastante. Mas se a gente se apegar a ele, então muitas dessas experiências e dessas oportunidades a gente não tem condição de crescer tanto. Então, essa seria uma primeira perspectiva, né? A pandemia traz para nós, no momento de crise dessa magnitude planetária, grandes oportunidades de progresso espiritual, mas, ao mesmo tempo, a pandemia, ela provoca que o ser humano identifique nas suas relações interpessoais, nas suas relações sociais, o quanto a lei divino-natural também estabelece para nós, que é essa grande lei de cooperação, que por trás da lei de justiça, de amor e de caridade, Marcelo, e todos que nos acompanham aqui nesse momento, nós vamos tendo a valorização do trabalho cooperativo, do cuidado com o outro, do respeito ao outro, e assim vivenciando aquilo que Jesus, o Espírito puro, que representou a paternidade divina, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, nos possibilita aprender, que é efetivamente fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que o próximo nos fizesse. Enfrentando todas as nossas imperfeições em graus muitas vezes exigentes, como é o caso dessa pandemia, nós vamos também nos conhecendo mais na intimidade, enfrentando os nossos medos, os nossos receios e tendo a oportunidade, nós espíritas especialmente, de vivenciarmos esse conhecimento libertador que o Espiritismo traz, apresentando Deus como um Pai amoroso e cuidadoso, que não pune ninguém. Então, a pandemia não é uma punição, a pandemia é uma construção nossa, usando o nosso livre-arbítrio dentro das relações sociais, e o nosso egoísmo, obviamente, que cria todos esses tipos de dificuldade, com desrespeito à natureza e ao ser humano. Enfim, nós vamos construindo essas situações que possibilitam que, efetivamente, a gente possa sentir as consequências dos nossos atos egóicos e, portanto, aprender a cuidar. Na hora em que eu, você, Marcelo, qualquer um de nós, é convidado a usar máscaras, é convidado a ter o cuidado de achatar a curva de contágio, nós estamos tendo a oportunidade, em sociedade, de demonstrar como espíritas esse conhecimento da caridade como o caminho para a vivência da lei de amor, de justiça e de caridade, como está lá no Livro dos Espíritos. Compreender a imortalidade da alma, não é? Todas as desencarnações que estão sendo realizadas, que nos impactam diariamente, agora no Brasil, nesse momento especificamente, nós já estamos com mais de 410 mil, não é? Milhões aliás, 410 mil desencarnações, e isso faz com que a gente vislumbre para nós espíritas a possibilidade também de dar o testemunho da imortalidade, a morte como uma transição e não como uma saída da vida, uma desvinculação total, né, de relacionamento com os nossos entes queridos, amigos, conhecidos, enfim. E por aí, os conhecimentos espíritas e o conhecimento que Jesus traz, que o Espiritismo relembra hoje, ele aparece para a gente como grandes oportunidades de aprendizagem também. E, por fim, um outro aspecto que, com certeza, a gente poderá estar aqui aprofundando nas nossas conversas, que foi o aprendizado que o movimento espírita teve, abrindo novas possibilidades de trabalho e de interação para a difusão do pensamento espírita, chegando nas residências, não é, diretamente nas residências de todos aqueles que se conectam conosco nas várias atividades, melhor dizendo, que o movimento espírita está realizando desde o início da pandemia, logo depois do Carnaval, e avançou intensificando-se agora depois de mais de um ano.
Isso, Então, são são muitos várias possibilidades, Marcelo. e muitos dos aspectos positivos, né? Porque às vezes nós ficamos nessa questão da pandemia como se fosse algo só negativo. E na Isso. verdade, aí estamos instruindo, como você, a doutrina espírita, como você mesmo nos fala, vários aspectos positivos. Exatamente, porque o ambiente, Marcelo, de aprendizagem que uma crise desse tamanho possibilita, nós, espíritos ainda de terceira ordem, temos uma característica muito grande de querer centralizar só nas coisas que são consideradas negativas. Não é? É óbvio que muitas coisas são negativas, mas se a gente analisá-las com a perspectiva do pensamento espírita, prova e ou expiação são sempre processos que possibilitam a vivência de grandes crescimentos para todos nós. Então, note bem que, apesar de todos os desafios, as potências do planeta, as nações, os cientistas, os pensadores, os gestores públicos, apesar de todos os conflitos que existem pelo mundo ainda hoje, mas eles tiveram um momento de união, de atenção. Por quê? Porque a pandemia, ela exige que nós cuidemos de todos. E com as variantes, como a P1 aqui no Brasil e outras que estão surgindo depois de um ano, e agora provavelmente na Índia, né, nós estamos tendo talvez uma nova variante, né, que talvez seja mais intensa, né, e devastadora do que a P1 aqui no Brasil. Se isso se confirmar, isso demonstra que nós vamos passar não só 2 anos, mas provavelmente vamos entrar 2022 com o desafio de cuidar melhor da humanidade. Então, esse é um ponto que eu considero muito positivo, Marcelo. Eu vi uma grande liderança internacional afirmando categoricamente que essa pandemia veio para a humanidade aprender a cuidar de todos os seres humanos. De todos os seres humanos. Porque basta a gente ter um cidadão numa cidade pequenina que foi esquecida e que essa pessoa continue a migrar, não é? Pela sua cidade pequenina, depois alguém que vai lá naquela cidade migra entre cidades, depois entre país, e nós teremos de novo a construção de um contágio em massa, já que o SARS-CoV-2, com as suas variantes, são vírus extremamente leves que conseguem migrar entre os seres humanos com uma facilidade cada vez mais aperfeiçoada com as suas mutações. Então, isso que nós criamos, não é? Trazemos o convívio de um vírus que estava na natureza, dentro do equilíbrio ecológico, bem controlado, né, pela lei divino-natural, usamos o nosso livre-arbítrio, fomos lá, predamos, criamos o desequilíbrio e agora eles estão convivendo conosco, inclusive com a possibilidade de se tornar endêmico, né, e não só pandêmico, e a gente todos os anos ter que enfrentar esse desafio. Então, fica parecendo, para quem nos ouve, que os espíritas parece que veem coisas boas até num processo tão severo como esse. Mas como o nível de consciência do espírita é para além da dimensão ou vinculado exclusivamente à dimensão da vida física, como se ela fosse uma única existência para a gente poder viver toda a intensidade, a gente compreende que esse momento que a gente está vivendo é um momento que possibilita, como dizem os espíritos, provas morais para o homem, para a gente exercitar a inteligência. Você imagine quantos pesquisadores pelo mundo, para se organizar em tão pouco tempo, ninguém nunca viu isso na história da humanidade. E essa crise agora sanitária fez com que, em menos de um ano, nós tivéssemos várias vacinas, grandes inteligências trabalhando pelo mundo todo, possibilitando isso. Então, exercitar a inteligência, demonstrar a nossa paciência, a nossa resignação e ter abnegação, não é? Cuidar das pessoas, ter desinteresse pelos bens materiais, tantas pessoas passando fome, a gente poder doar um pouco do que o que a gente muitas vezes nem falta, né, para a vivência do amor ao próximo. Então, a humanidade, tá,
está tendo um convite, pelas próprias consequências dos seus atos, de vivenciar a lei do amor, tá? Ou seja, de fato, Marcelo, está sendo forçado a ver que existem os seres humanos e que eles precisam ser cuidados. Se a gente esquecer de um, é suficiente para a pandemia voltar. Passando para o nosso ponto da pauta, mas o interessante é que a mensagem, inclusive, dos espíritos superiores, como você citou no livro dos Espíritos, é que, na verdade, esses flagelos destruidores, e a gente vê isso também no decorrer da história da humanidade, que nos faz avançar em alguns anos, o que talvez levariam séculos, né? E, principalmente, Marcelo, compreendendo, através do pensamento espírita, que isso não é perseguição da justiça divina, mas, muito pelo contrário, o esforço da providência divina, principalmente aqui no planeta, sob a liderança desse espírito que a gente conhece aqui no Ocidente como Jesus, foi para que a gente evitasse uma realidade como essa. Mas, a partir da nossa construção, ele, então, lidera um esforço para que a gente possa aprender o máximo possível, e uma das consequências é o progresso intelectual, mas também um convite ao progresso ético-moral também. Certo. Agora, o nosso outro ponto da pauta é exatamente Éden, né? Éden Lemos e o Espiritismo. Éden Lemos e o Espiritismo. Como foi o seu encontro com o Espiritismo? Rapaz, é o seguinte, o meu encontro com o Espiritismo foi propiciado pela minha avó materna, Dona Minervina, que nesse contexto já está desencarnada. Ela era espírita e ela tinha o Evangelho no lar. Sempre que eu ia para a casa dela, eu participava. Ela tinha atividades numa instituição espírita, numa cidade aqui próxima de Natal, dentro da Grande Natal, que é a cidade de Parnamirim. E eu fui começando a conhecer esse tipo de conhecimento que o Espiritismo traz através desses momentos, né? E aí, ela, sempre que eu estava lá, ela me levava para participar das atividades de um centro espírita que, na época, existia, né, na cidade de Parnamirim, que era o Centro Espírita Adolfo Campelo. Então, com 9 anos, 10 anos, eu comecei a frequentar a evangelização lá, né? A evangelização espírita infanto juvenil. E aí começou a minha história, né? Até que aos 15 anos, aí até que por volta aí de 12, 13 anos, eu comecei a me interessar por conhecer uma instituição que ela falava muito positivamente sobre ela, que era a Federação Espírita do Rio Grande do Norte, né? Aí, quando eu completei aí 14 anos, ela me sugeriu que eu fosse para um grupo de estudo que existia no sábado à noite, né, na Federação, naqueles idos de 1981, 80, né? E aí foi quando eu comecei a frequentar a Federação, por volta dos 14 anos, e com um ano depois eu me integrei nas atividades da evangelização infanto-juvenil. Eu me tornei um trabalhador espírita aos 15 anos e, desde lá, estou envolvido na atividade da evangelização, gosto muito dessa atividade, e ela foi a porta de entrada. O estudo, que na época não existia estudo sistematizado da doutrina espírita, mas a gente tinha um estudo sistematizado que acontecia na sede da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, no sábado à noite. Então, foi através do estudo que eu iniciei e depois me tornei trabalhador aos 15 anos, né? Então, hoje eu tenho 54 anos, já tem aí alguns aninhos, né? Exato. Sabe que eu ia te perguntar a sua trajetória até chegar na presidência da federação, mas isso que você já chegou na federação aos 14 anos, 14, 15 anos de idade. Isso. Aí o que foi que aconteceu? A primeira atividade foi essa que eu me envolvi, de evangelizador de infância. Depois, com mais alguns anos, eu
eu me tornei evangelizador de juventude na federação, tá certo? Posteriormente, eu me envolvi na atividade das palestras públicas, inclusive iniciei com uma atividade da área de infância e juventude, onde eu fiz o exórdio, né, numa reunião muito importante, que era do domingo à tarde, numa comemoração de um dos aniversários da campanha. Aí eu comecei a me envolver com outras atividades, fui trabalhador de grupos de estudo sistematizado também na federação. Aí, com o passar dos anos, tá certo? Com 18 anos, eu já era um associado efetivo da FERN e fui eleito, não é, para ser conselheiro da federação no antigo Conselho Deliberativo Superior da FERN, que hoje é Conselho Deliberativo. Então, eu fui me envolvendo nas atividades e mais na frente, tá certo? Eu me envolvi nas atividades da diretoria no campo da infância e juventude, no campo da gestão da casa, né, no conselho. E em 2005 foi que, quando a nossa querida Sandra Borba deixou, ela estava na presidência, em 2005 ela me convidou para ser o primeiro vice-presidente que cuidava, na época, da área da unificação na nossa diretoria. Foi quando eu me integrei na diretoria executiva, né? E saí da condição de conselheiro da FERN e fui para a área executiva. Então, em 2005, eu me tornei primeiro vice-presidente, responsável por toda a organização do trabalho federativo. Tive duas eleições nesse período. Quando ela deixa a presidência, em 2009, eu assumo a presidência. E, portanto, estou desde 2009 até o presente. O nosso último, esse mandato que a gente termina agora em 2022, e eu estou na presidência, portanto, de 2009 até 2022. Então, foi mais ou menos essa a minha trajetória, né? E as atividades se somando e se ampliando, né? Excelente. Unindo a sua trajetória com o movimento espírita do Rio Grande do Norte, né? O que você pode nos contar um pouquinho, resgatar um pouco do movimento espírita do Rio Grande do Norte? E a própria federação, quando ela surge? Certo. Espíritos, um pouquinho dos espíritos pioneiros. Você já faz parte da história também como um espírito pioneiro, né, do Rio Grande do Norte, né, desde os 14 anos na federação. Estava uma programação muito bem feita e você certamente seguiu, né? Então agora vamos ver um pouquinho dos espíritos pioneiros, como surgiu a federação no Rio Grande do Norte. Olha só, na verdade o movimento espírita aqui do Rio Grande do Norte, ele vai começar a ter os seus primeiros membros que são reconhecidamente espíritas ainda na segunda metade do século XIX. Então, um estudioso que nós temos aqui na nossa federativa, que atualmente é o nosso segundo vice-presidente, que é Francisco de Assis Pereira, esposo da Sandra Borba, né? Que a turma do Rio Grande do Sul aí conhece demais. Ele já conseguiu organizar vários elementos da nossa trajetória histórica. Pegando os seus registros, a gente já conseguiu identificar que Adolfo Sá, um homem que era médico, já em 1867 já era identificado na cidade de Natal como o primeiro espírita da nossa capital. A gente ainda não conseguiu resgatar muito os elementos dessa personagem, mas ele hoje é reconhecido por nós como o primeiro espírita a ser realmente visto na cidade, tá? Como um praticante
da doutrina espírita. Então, estávamos aí próximo à desencarnação de Allan Kardec, e nós já tínhamos aqui um primeiro homem, né? Uma primeira personagem que era identificada na cidade como um espírita. Depois a gente vai ter o Manuel Gomes da Silva, que em setembro de 1875 até o final do ano de 1876, Marcelo, ele fez circular pela cidade um quinzenário chamado O Espírita. Então, é a primeira informação que a gente tem de um jornal espírita que divulgava o pensamento espírita na nossa capital. Isso em 1892, quase no finalzinho das luzes. Um dos primeiros do Brasil, eu acredito, então. Olha só, provavelmente a gente vai encontrar na Bahia, né, e no Rio de Janeiro pioneiros também bem mais intensos, não é? Mas a gente tem esses registros aqui que mostram que o espiritismo, provavelmente no Brasil, ele teve, de fato, um enraizamento que a gente ainda precisa resgatar, né? É tanto Exatamente. Que a Regional Nordeste está com um projeto hoje, juntando todas as federativas, a gente está construindo esse projeto, ele já foi aprovado, mas a gente precisa construí-lo para colocar em prática, um projeto memória do movimento espírita no Nordeste, entendeu? E aí essa sua pergunta esse seu interesse já vem ao encontro desse trabalho, porque a gente precisa resgatar. Mas com certeza, Olímpio Teles de Menezes e outros grandes trabalhadores na Bahia, não é? Com certeza, e no Rio de Janeiro também a gente deve ter registro, o próprio Rio Grande do Sul, enfim, todos os estados a gente vai ter pessoas como essa, mas é muito interessante a gente perceber que já no finalzinho do século XIX, né, no século do lançamento da doutrina espírita, e ainda com Kardec, né, estando reencarnado, a gente ter registros de espíritas, né? E, portanto, a gente vai ter, nesse período, a fundação de duas sociedades, não é? A Sociedade de Estudos Espíritas e o Centro Espírita Rio Grandense do Norte, em 1910. Isso tudo por quê? Porque o nome do estado naquele período era exatamente o estado Rio Grandense do Norte, não como é hoje o estado do Rio Grande do Norte. Então, tanto em 1910, a gente já tem, inclusive, instituições aqui, né? E no finalzinho do século XIX, tá certo? Em 27 de novembro de 1892, a gente tem a fundação daquilo que talvez seja a primeira sociedade espírita, que é essa Sociedade de Estudos Espíritas. E em 1910 é que vem o Centro Espírita Rio Grandense do Norte. Bom, então, essa realidade possibilitou, com o tempo, a gente já conseguiu identificar em torno desse finalzinho do século XIX para o início do século XX, algo em torno de umas 10 instituições espíritas, tá certo, que existiam aqui. E existiam duas, onde tinha uma pessoa, uma grande referência do movimento espírita no início do século XX, que é o Sebastião Félix de Araújo. Ele participava de duas instituições, o Teresa de Jesus e uma instituição que já se organizava para ser uma união espírita, a União Espírita Agostinho de Hipona. Isso nos idos de 1924, 23, ele participava dessas duas instituições. Como, ao chegar na União Espírita Agostinho de Hipona, ele percebeu o interesse da diretoria de unir os centros espíritas, ele então fez uma proposta. Ele fez a seguinte proposta: por que a gente não cria, então, a Federação Espírita Rio Grandense do Norte, que foi o primeiro nome
que a gente teve, né? Para que a gente possa se federar à Federação Espírita Brasileira, a gente ainda não tinha o Conselho Federativo Nacional, que só vai vir no finalzinho da década de 1950, né? Com o Pacto Áureo, aliás, de 40, né? Início de 50 com o Pacto Áureo, mas a gente já tem a FEB no Rio de Janeiro e algumas federativas em alguns estados. Então, a Federação Espírita Rio Grandense do Norte, ela vai ser fundada da união dessas duas instituições, o Grêmio de Estudos Espíritas Teresa de Jesus e a União Espírita Agostinho de Hipona, tornando-se, portanto, em 29 de abril de 1926, a gente comemorou agora os 95 anos da FERN, a gente tem, portanto, a fundação com a visão, digamos assim, mais amadurecida do Sebastião Félix de Araújo, que vai se tornar, inclusive, o seu primeiro vice-presidente, né? Ele não se torna presidente, porque na negociação ele abdicou da presidência para poder unir as duas instituições e criar o que hoje nós, há 95 anos atrás, a criar a Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Então foi mais ou menos por aí, Marcelo. Mas que importante isso, né? Importante também essa iniciativa do projeto de vocês de memória, de resgatar tudo isso e que possa ficar para gerações futuras e para todos nós. E isso, a tecnologia hoje nos une, né? Estamos aqui frente a frente, em duas pontas diferentes do Brasil e comungando dessa história viva, né? Dos espíritos que começaram lá no século XIX, e estamos até aqui. E hoje, quantos centros espíritas temos no Rio Grande do Norte, aproximadamente? Sim, o nosso movimento espírita aqui no Rio Grande do Norte é considerado hoje como um movimento espírita de média proporção, né? Então, nós temos hoje em torno de umas 150, ou um pouco mais, instituições espíritas, entre grupos realmente constituídos e alguns grupos de estudos. Ainda existem alguns grupos familiares, não é? E em torno de 150 instituições. E agora, como a gente falou no início sobre a questão da pandemia, até você chegou a citar isso, e o trabalho diante do surgimento da pandemia, como foi a federação e os centros espíritas e os seus projetos para o acolhimento, né, essas mudanças no trabalho, o acolhimento das pessoas, do público, nos centros espíritas. Veja bem, há um ano atrás, a gente estava enfrentando o impacto, né, de sair de uma cultura onde as atividades praticamente de forma hegemônica, elas eram presenciais, e seguindo a orientação de Jesus, que diz que a gente tem que efetivamente tanto servir a Deus, não é? Mas também respeitar as relações dentro da dimensão humana. Tem que dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, não é? Na grande metáfora que ele cria, a gente teve que seguir essa orientação para o fechamento das instituições espíritas. Então, nós sentamos na diretoria da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, ad referendo, né, do Conselho Federativo Estadual, pela urgência e o impacto, né, da situação. Nós tivemos que tomar uma medida de orientar o movimento espírita, já que a gente não pode e nem tem no movimento espírita, em lugar nenhum do Brasil, subordinação e hierarquização entre as instituições e entre as pessoas no movimento espírita. As federativas estaduais, elas trabalham no sentido de promover orientações com base no conhecimento espírita e, nesse caso específico, as orientações das autoridades. O movimento espírita organizado não podia fazer diferente. Então, a gente orientou para o fechamento das atividades presenciais,
a suspensão e começamos o grande aprendizado, né? O grande aprendizado de poder descobrir que existia efetivamente uma grande riqueza de adequarmos as nossas atividades nas casas espíritas, nos centros espíritas e na própria sede da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Então, digamos que meses depois, nós estávamos em regime de cooperação no Brasil todo, o movimento espírita de unificação, trocando ideias, trocando experiências, e começamos a orientar, portanto, as instituições que elas pudessem adequar as atividades usando o espaço das tecnologias, das redes sociais, não é? As mais variadas, para a gente poder estar realizando os nossos estudos, realizando as nossas atividades de atendimento ao público e, principalmente, Marcelo, a difusão do espiritismo através das salas de estudo, através das lives, através dos eventos que a gente está adequando, está levando para as redes sociais, promovendo um crescimento absurdo, não é, do alcance das atividades. Então, foi um aprendizado muito importante. No nosso caso, os grupos começaram a se organizar cada vez mais para se apropriar do conhecimento dessas tecnologias, né? Favorecer aos centros espíritas que pudessem ter acesso aos canais da web, né? Principalmente com formações em parceria. Ao longo do tempo, fomos construindo parcerias com companheiros do movimento espírita, aqui mesmo do Rio Grande do Norte, para a gente poder abrir estúdios, né, como o StreamYard, né, e tantos outras ferramentas que existem para a gente poder estar trabalhando de forma adequada, como essa plataforma que nós estamos, né, o Google Meet, o Zoom e outras que estavam, inclusive, à disposição. Então, houve uma preocupação de formar também os trabalhadores para, se deparando com isso, com essa realidade da pandemia, poderem saber realizar, adequando as atividades para esse espaço virtual. Então, as casas espíritas se expandiram. Se anteriormente a gente tinha a atividade presencial e a atividade comum do espiritual, a gente criou um outro espaço, ocupou um outro espaço. E o espaço das redes sociais, todas elas, que hoje nós já utilizamos, já nos comunicamos, ela gerou um novo espaço, né, de atividades, que algumas poucas pessoas no movimento espírita utilizavam sem muita repercussão, a não ser grandes nomes, né, da difusão espírita, como Divaldo Pereira Franco, José Raul Teixeira e tantos outros que existem no país, que de repente as pessoas iam, se interessavam, ir para o YouTube ou para qualquer outra rede de divulgação para assistir. Mas com a pandemia, isso democratizou. Então, Éden pode falar, Marcelo pode falar, você que está ouvindo a gente pode falar, as pessoas estão tendo a oportunidade de realizar estudos, momentos de vibração. A única orientação que a gente fez foi não realizar reuniões mediúnicas práticas, não é? Através das redes sociais, porque é uma dinâmica muito complexa de ser empreendida, e talvez a gente não tenha condições evolutivas ainda de viver uma interação com o nosso nível de tecnologia, né, onde as redes caem, de conexão. Haja vista, Marcelo, que muitos de nós, dentro do centro espírita, a gente não se concentra direito para a atividade da prática mediúnica, você imagina nas redes sociais, né? Numa sala do Zoom, numa sala do Google Meet. Então, houve uma unanimidade, não é? Dentro do movimento espírita de unificação, que a gente evitasse a atividade
da prática mediúnica, mas fizesse estudos, né? E todas as demais, vibração, atendimento fraterno através do diálogo, e isso exigiu que a gente pudesse estar formando os trabalhadores, e os trabalhadores da unificação estarem disseminando isso nos centros espíritas. Então, só para você ter uma ideia, nós fizemos uma grande parceria com um canal de web TV que a gente tem aqui no Rio Grande do Norte, que é a Seridó Espírita, que é de uma região aqui do interior, mas que são companheiros também do movimento espírita organizado, né? Inclusive o coordenador de uma comissão regional espírita lá do Seridó, que é o Alisson, ele trabalha nessa área, né, no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, e ele trouxe a proposta desse canal. A gente já tinha o canal da gente, que é a Ferne TV, e a parceria foi a seguinte: o canal da Ferne se responsabilizaria por ir se organizando e atendendo as lives, né, as formações do movimento espírita organizado, enquanto o know-how do pessoal do Seridó Espírita já era mais apropriado para poder atender as casas espíritas, e a gente, portanto, decidiu que a Seridó Espírita daria suporte a qualquer casa espírita que quisesse montar as suas atividades nas redes sociais. E ficamos, Ferne TV e Seridó Espírita, numa grande parceria que possibilitou que o Rio Grande do Norte pudesse realizar várias atividades sem solução de continuidade. A gente hoje está discutindo outra coisa, Marcelo, que não podemos, pós-pandemia, parar com as atividades virtuais. A gente vai ter que se disciplinar e se organizar da melhor maneira possível, porque a gente vai ter mais trabalho, né? Porque quem pensou que em casa, no isolamento físico ou social, seja como é que a gente chama, a gente estaria sem fazer muita coisa, a gente aumentou mais o nível de atividade. Então, como é que vai ser? O grande debate que a gente tem hoje no movimento espírita de unificação é como nós vamos compatibilizar as atividades presenciais com as atividades virtuais, porque agora nenhuma das duas poderá deixar de existir. Exatamente. Quando a pandemia passar e a gente poder reabrir com segurança e ir sistematizando de novo as atividades espíritas. Então, o crescimento foi fabuloso. Eu digo para você, naquilo que você estava refletindo, né, que a gente estava refletindo junto. A pandemia, nesse sentido, foi extremamente positiva para o movimento espírita e para as casas espíritas que aprenderam a levar a mensagem espírita para o mundo todo e não só para o seu bairro, para a sua rua, para a sua cidade, né? Exato. E nós, aqui está um exemplo, né? Nós estamos conversando, uma outra oportunidade, né? Antes, apesar da tecnologia já estar aí, porque a espiritualidade superior é sábia, ela preparou todo esse caminho da tecnologia nesses últimos 50 anos aí com a rede mundial de computadores, com a internet. Exatamente. E agora estamos todos aqui. Eu até brinco que a gente já está numa evolução, né? Há um tempinho, em 3 mundos: o mundo físico, o mundo espiritual e o mundo virtual. E eles se entrelaçam e não tem como separar. Né? É verdade. Fazem parte. Verdade. Então, eu até brinco também que ainda nós, aqui no mundo físico, somos o mundo virtual do mundo espiritual. Né? Porque eles ficam também nos olhando, como a gente olha também os outros através da internet. Né? Brincadeiras à parte, mas importantíssimas as tuas colocações e uma realidade que está no Brasil todo, né? E acredito que no mundo. E que quanto o crescimento de conteúdo positivo e conteúdo espírita de qualidade chegaram até milhares de pessoas, inclusive não espíritas, né? Mostrando isso também. E, Marcelo, isso que você colocou é importantíssimo, porque muitas vezes essa experiência da Covid, ela de repente, ela demonstrou para a gente que a gente estava assim meio exigente demais. A gente queria que a pessoa fosse à casa espírita, a gente queria que ela fosse para um evento espírita, a gente queria sempre que ela estivesse lá. E agora a gente descobriu que, apesar disso ser importante e ser valioso, e ninguém vai desmerecer o incentivo para que alguém vá à casa espírita, mas que a casa espírita vá às pessoas através desse mundo virtual,
Por quê? Existe ainda muito preconceito e muitos problemas da sociedade humana, muitas vezes, de poder ir numa casa espírita ou num evento espírita, né? Sim. E no evento virtual, numa atividade virtual de estudo, de atendimento, a pessoa ela se sente mais à vontade, mais disponível para sentar na sua casa na hora que quiser. Ela nem precisa estar online. E eu venho dizendo para todo mundo o seguinte, inclusive para os mentores espirituais, porque você já imaginou uma situação de crise que alguém esteja vivendo no mundo hoje? Perdão. E aí não tem ninguém por perto. Isolamento social ou isolamento físico, depende de como a gente queira chamar. E a pessoa está lá desesperada e o mentor diz, entre no YouTube, né? Procure aí pelo tema tal, aí encontra lá centenas de palestras, estudos espíritas sobre vários temas que a pessoa depois vai... a gente deixava muito na mão do Divaldo essa tarefa, não é? Pela penetração que ele tinha. Mas a gente hoje está percebendo que as pessoas valorizam todos, porque se a mensagem for segura, se a mensagem for ter qualidade doutrinária, mesmo a gente não sendo Divaldo, mas a gente consegue sensibilizar e os mentores conectam a mensagem do bem com o desespero da pessoa, possibilitando que ela se renove, evitar um suicídio, uma depressão ou uma situação maior de desespero que a pessoa possa vir até a surtar porque não consegue se ver com ninguém, não é? Então, é muito legal, é muito importante que a gente reflita. Pós-pandemia, nós temos que encontrar uma adequação para a gente não deixar de lado esse espaço virtual que a pandemia possibilitou que a gente construísse nos trabalhos da Casa Espírita. E certamente já esse caminho já está traçado, é só agora nós continuarmos, né? E sabemos aproveitar. Porque a tecnologia e o exemplo do Divaldo e do próprio espírito dos textos de Joana de Ângeles, da década de 80, ela já falava na questão da informática, ela já tem livros que ela cita muito essa questão da tecnologia, inclusive de quão democrático é isso, né? É uma tecnologia que nasce neutra e com possibilidades para todos. É claro que nós, ainda espíritos inferiores, bagunçamos um pouquinho, né, de alguma forma. Né? Então, alguns, né, e como a vida, né, alguns pegam um caminho e outros pegam outro caminho, não tão bom assim. Mas nós temos, diante da sua reflexão, a certeza de que estamos, né, nesse caminho. E aproveitando também, já finalizando o nosso bate-papo, que espero que seja o primeiro de muitos, que a gente... eu já assisto as suas palestras, as suas colocações há muito tempo no YouTube, né? Mas essa questão que você coloca também é muito interessante, que antes eram só algumas pessoas, e o Divaldo e tal, por exemplo, presidente da federação, mas tem várias outras pessoas que o vizinho que não é espírita tá vendo, olha o meu vizinho, tá falando no YouTube, né? Olha lá aquela senhora que é espírita, que ela é palestrante, mas o universo em que ela podia divulgar... Era no centro espírita, né? Era no centro espírita. Agora ela está divulgando no mundo virtual. E até os seus conhecidos estão tendo esse aprendizado e essa empatia leva a ver que situações, né? Eu sei de casos, inclusive, de pessoas que eram muito amigas e sabiam que uma espírita e a outra não era, mas quando ela ouviu a conhecida, a vizinha falando no YouTube, ela depois perguntou, gente, vocês são cristãos? E eu não sabia. Olha bem. Então, a importância disso. Claro que sim. E muito mais coisas. Dentro disso, agradecendo já a tua disponibilidade, dentro da tua agenda, da sua agenda que é muito vasta, a sua mensagem, aproveitando um tema que você já nos colocou bastante, que é enfatizando o trabalho na causa espírita. Olha só, eu diria que a causa espírita
é aquilo que Jesus sintetizou bem na sua fala para todos nós que nos dizemos seguidores dele, que é: a gente precisa buscar conhecer a verdade para que a verdade nos liberte. Então, a causa espírita que todos nós espíritas e os centros espíritas trabalham é levar esse esclarecimento para a população do nosso planeta com perseverança, com sistematização, com organização, no tempo, paulatinamente, né, com as mais variadas atividades, pelos vários espaços que a gente pode utilizar e que a gente está utilizando, para que as pessoas possam se esclarecer e se consolar. Porque a compreensão de que a vida, a nossa vida, e que esse Criador, causa primeira e causa ou primária, inteligência suprema, causa primeira ou causa primária, de todas as coisas que existem, que a gente chama de Deus, ele nos ama, cuida de nós, ele não nos pune, ele só estabeleceu uma lei que ela tem dentro dela a dimensão de que aquilo que nós construímos provocam reações. É a lei de causa e de efeito. E tantas outras leis que a gente vai estudando e vai compreendendo melhor. O Espiritismo, na sua causa, vai esclarecendo com essa verdade mais amplificada na compreensão, mais aprofundada na compreensão, possibilitando que os ensinamentos de Jesus se tornem mais amplos, mais aprofundados também na sua compreensão, para que a gente possa enfrentar a imortalidade da alma, enfrentar a morte, né? Enfrentar a reencarnação como fenômenos da vida, como fenômenos da lei de Deus. Não tem nada de sobrenatural, não tem nada fora das leis naturais. E, por fim, a possibilidade de interagir com os espíritos, que são os homens que deixaram o corpo físico. Esse conhecimento é muito libertador, principalmente num período como esse de pandemia. As pessoas que estão desencarnando nem estão dormindo, nem estão no inferno, nem estão no céu, nem no purgatório, nem no limbo. Elas estão conosco, próximas a nós, convivendo em sociedade, interagindo conosco e sabendo que a providência divina, liderada na Terra pela presença de Jesus, está cuidando de todos, nós que estamos aqui no corpo ainda e eles que estão no mundo espiritual. E dentro dessa perspectiva, portanto, compreender a justiça divina e compreender a cidadania cósmica, né, com a pluralidade dos mundos habitados. Então, essa é a causa espírita. Levar esse conhecimento mais aprofundado da existência para que a gente possa viver, para que a gente possa existir com mais tranquilidade, com mais harmonia, para poder continuar progredindo intelectualmente e moralmente. Nesse sentido, portanto, é uma causa muito nobre, fazer com que a humanidade progrida, ajudar a humanidade a progredir, sem desmerecer nenhum outro conhecimento, sem querer ser melhor do que ninguém, mas de que qualquer outro movimento, de que qualquer outro conhecimento, mas apenas apresentando de forma sistemática uma visão da existência que a humanidade não conhecia ainda, a partir dos elementos da razão, da lei de Deus, e que estava aprisionado ou em dogmas, ou em mitos, ou ainda em perspectivas extremamente do mágico e do sobrenatural. O Espiritismo vem nos esclarecer para que a gente possa, compreendendo melhor, se libertar da ignorância e se consolar e se engrandecer nessa experiência. Então, é isso tudo, tá, que a causa espírita e as casas espíritas têm que se preocuparem na condução dessa causa espírita e nós espíritas na sociedade. O portal Bússola Espírita
que a bússola do Espiritismo é a caridade. Agradecemos muito a gentileza e a oportunidade de ouvir essas reflexões de você, que é presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, e nós aqui unidos através dessa tecnologia. Muito obrigado. Eu é que agradeço, Marcelo.